E aí pessoal, beleza? Vamos falar sobre o build Sussr hoje. Ficou pendente aí, então gravar esse vídeo e deixar logo pronto. Então, sem enrolação, bora lá, vamos lá. Então, a gente fez na última aula a migração para Kotlin DSL, certo? Então, fica um cenário bem mais fácil de trabalhar, né? Linguagem tipada, um melhor highlight, você consegue identificar como as coisas funcionam e caso tenha dúvida, sabe que é só clicar, navegar e tudo mais e saber o que é que está acontecendo em cada item desse aqui, certo? Então hoje a gente vai falar sobre o famoso build sus, né? Se você nunca viu, vai ser a primeira vez, não se preocupe. Se você já trabalha em algum projeto de grande escala ou numa empresa grande, normalmente alguém sempre usa esse cara, né? E assim, tem umas abordagens que foram mal definidas em cima desse build sus e a gente vai tentar dar uma olhada ainda hoje, tá? Então, entendendo o que é o build sus aqui na prática. Build sus nada mais do que um diretório, tá? Você vem aqui no projeto, dá um novo módulo, ou um novo diretório no caso, né? No diretório, e chama ele de build src, com S maiúsculo, tá? O que acontece com essa pasta é que ela é mágica assim, ela parece ser tão mágica assim, né? É que na verdade o Gradle, quando ele faz a inicialização, certo? Ele procura por uma pasta com esse nome específico. E aí quando ele encontra essa pasta, ele começa a pegar as configurações que tem dentro dessa pasta e colocar na mesma estrutura de configuração desses build Gradle aqui que a gente já mexeu, certo? Então, tipo, qualquer coisa que você coloque aí dentro dessa pasta, você consegue compartilhar entre outros projetos, como eu vou mostrar para vocês, tá? E a gente não precisa vir aqui e fazer um include build src, porque o Gradle já faz isso automaticamente, tá? Ele, quando inicializar aqui, quando ele for fazer a inicialização dos scripts, ele procura por um diretório com esse nome específico, e quando ele acha, ele compila esse cara, tudo que tem aqui dentro, certo? Monta a estrutura, coloca no class path e aí você consegue acessar todos os recursos que tem dentro dessa pasta nesses outros projetos aqui, tá? Então vamos dar uma olhada lá como ele funciona. Primeira coisa que você faz é criar o diretório com o nome build src, certo? É recomendado ter um settings Gradle lá vazio, gradle.kts. Vamos utilizar KTS para manter o padrão do que a gente está trabalhando, tá? Por que é recomendado ter esse arquivo vazio aqui de sets? Porque pode ser necessário que o Gradle faça alguma checagem, você precisa importar só o build src, sim, isso é possível, tá? E aí você já tem todo o script para poder fazer as configurações. E mesmo que esteja vazio, o Gradle verifica se existe esse arquivo no diretório para poder dar uma estrutura melhor quando você for executar alguma coisa, ok? O outro script, claro, que é necessário ter nesse diretório é o próprio build.gradle.kts do diretório, certo? E isso ajuda para você poder fazer as configurações específicas para o diretório. Deixa eu fechar os outros arquivos aqui, tá? Ok. Aí aqui ele funciona de uma estrutura bem diferente. A ideia do build src é compartilhar configurações para outros projetos. Ou seja, se eu já tenho uma configuração aqui, vamos dizer, vou pegar no módulo app no caso. Se eu já tenho essas configurações de Android aqui embaixo, como a gente já viu, eu posso levar essas configurações para lá e elas serão compartilhadas automaticamente para outros projetos que possam aparecer dentro do projeto principal, né? Outros módulos, na verdade, não é projeto. Outros módulos que possam aparecer além do app. E aí eu consigo compartilhar essas configurações. Existem dois tipos Existem duas formas de você compartilhar essas configurações, né? A gente já viu na aula anterior como criar plugins. Existem os plugins pré-compilados, que é o primeiro cenário que eu vou mostrar para vocês aqui. E existe o segundo cenário de plugins, que é aquele que a gente coloca como ID, que é esses aqui, ó, tá? E dá para fazer as duas abordagens utilizando o build src. Então, vamos fazer um primeiro cenário. Vamos mover todas essas configurações repetidas aqui de Android. E vamos deixar já configurada no build src e a gente só utiliza nos outros módulos, certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é aplicar um plugin específico. Aqui também dá para utilizar plugins, a seção, certo?
E existe um plugin específico para o cenário chamado Kotlin DSL, porque a gente está usando Kotlin, tá? Se fosse Gradle, DSL. Se fosse Gradle, era Groove Gradle Plugin, tá? O nome do plugin. Mas como a gente já está em Kotlin, vai ficar em Kotlin. Então sempre faça um sync para garantir que está tudo funcionando. Quando ele não conseguir, a própria ideia não conseguir lhe dar um help, você sempre faça um sync para ver se está tudo funcionando, tá? Então aqui ele já falhou, dizendo que não pôde resolver com o Kotlin no build SRC. Tá, então a gente pode aplicar a dependência aqui. Vamos pegar dependências. Vamos aplicar o repository primeiro. Repositories. Maven Central. Vamos dar um sync novamente. Tá? Aquela mensagem você já sabe, né? Já sabe quando ele não consegue resolver uma dependência, você já sabe qual é o problema. A gente já conversou em aulas anteriores, certo? Por isso que eu ia aplicar a dependência aqui e já voltei e apliquei, na verdade, o repositories. E por que esse repositories ele está aqui e não no settings como a gente aplica lá no projeto? É porque as configurações que são aplicadas no build SRC, ela é única para o módulo build SRC, não é compartilhada para os outros cenários, tá? Então, como eu não vou ter vários módulos atrelados ao build SRC, então eu posso aplicar o repositories aqui, diretamente no script, certo? Aqui, o repositories ele é aplicado no Dependency Resolution do sets, porque eu posso ter, além do módulo app, eu posso ter inúmeros outros módulos para poder utilizar, tá? Então, esse é o cenário aqui, ó. E aí ele fez o download das dependências aqui, veja que é específico da configuração do build SRC, tá? E ele faz o build, pronto, e aqui a gente já tem a primeira configuração, o build SRC já foi identificado com sucesso, tá? Já está buildando, gerando a pasta build, tudo certinho, ok? Então, esse plugin aqui é específico para quando você quer criar um conjunto de lógicas de build script para poder compartilhar com outros projetos, certo? Para criar plugin, novamente, existem 3 cenários. Existe o cenário de você criar o plugin diretamente no build Gradle do projeto, como a gente fez aqui em cima, ó. Tá? Só que essa estrutura aqui, ela é difícil de compartilhar, né? Você, tipo, quer compartilhar esse plugin com outro projeto, você vai ter que copiar e colar, tá? Existem os outros 2 cenários, que é o script pré-compilado, que é o primeiro cenário que a gente vai ver aqui. E existe o cenário de standalone, né? Que você pode criar um projeto só para criar plugins, e aí você pega esse projeto e pode publicar no Maven Central ou em algum outro cenário para poder alguém reutilizar esse plugin, tá? Então vamos fazer os 2 aqui e eu vou mostrar para vocês como fica. O primeiro pré-compilado plugin, o que eu vou fazer é para ter as configurações de Android centralizadas, né, em um local só, e aí a gente consegue reaplicar em qualquer projeto Android. Então, para isso você precisa primeiro ter um source. Você pode criar aqui um diretório e o IDE já lhe dá uma lista. Como a gente está trabalhando com Kotlin, vamos escolher a versão Kotlin aqui, source main Kotlin. Ok? Agora a gente vai criar um plugin, um arquivo Kotlin. Vamos chamar de dev.application.gradle.kts. Colocar file aqui, tá? Eu explico já porque eu criei esse nome tão grande aqui. Opa, não era KT não, KTS. Isso, pronto. Veja que o sinalzinho lá do Gradle script já veio para cá, né? Ou do elefante com o símbolo do Kotlin já veio para cá. Então continua sendo um Gradle script pra gente, beleza? E agora a gente vai fazer uma estrutura de copy-cola. Vamos lá. Tá. Primeira coisa que a gente tem que aplicar aqui são esses plugins. Então você pode copiar e colar para cá. Ok?
E aqui a gente vai copiar também a estrutura do Android aqui, ó. Pega toda essa estrutura aqui. Vamos levar para cá. Beleza? Tá? Vou tirar algumas coisas aqui e eu explico já por quê. Vou tirar o namespace. Vou tirar o application ID. As releases, o Java e o Kotlin eu vou deixar iguais. Ok? Vamos dar um sync só para garantir que está tudo corretamente. E aí é muito provável que ele vai falhar, porque vai faltar uma dependência aí e eu vou mostrar para vocês. Tá? Ó, ele diz aqui que não conseguiu encontrar o com Android Application, tá? O que acontece, pessoal? Quando você cria um projeto, no caso do Build SRC, um projeto standalone, e você quer aplicar um plugin, esse plugin também precisa ser uma dependência do projeto, certo? Então, o Build SRC aqui, ó, ele não tem nenhuma dependência até o momento. A única dependência que ele tem é só da estrutura de script do Kotlin, tá? Então, a gente precisa da dependência para o plugin do Android para poder utilizar esse plugin aqui em cima, certo? Então, você vai vir aqui, ó. Você vai ter que procurar aqui. maven.google.com, tá? Lembra do plugin do Android lá? Então a gente tem que vir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui Android Tools. Não, Android Tools. Android Build com Android Tools Build aqui, ó. Gradle API não. Cadê você, cara? Gradle, ok, 7.4 a gente tá utilizando, não é? Deixa eu só confirmar aqui. A gente pode confirmar vendo essa versão 7.3.0. Então vem aqui 7.3.0 aqui. E aí a gente vai pegar isso aqui, ó, Groove DSL, ou essa de baixo, né? Kotlin DSL. Copia, vem pra cá. E aí a gente vai colocar uma dependências aqui. E essa dependência vai ser para o plugin do Android, tá? E aí dá um try again. Ele vai baixar a dependência. Opa, não vai baixar. Faltou colocar o Google aqui. Então eu vou colocar o Google na sequência, porque as dependências que eu mais preciso vem do Maven Central. Que eu possa precisar, né? Vem mais do Maven Central do que do Google, né? Relembrando, se tiver dependência aqui que você precisa mais do Google, você bota o Google como primeiro, tá? Então vamos ver se ele baixa aí. E o do Kotlin vai ficar faltando também. A gente precisa colocar o do Kotlin. O do Kotlin é bem mais simples. Você vem dar um implementation. E aí tem uma função chamada Kotlin que já faz isso pra gente. E aqui Kotlin Gradle. Acho que é Gradle Plugin, se eu não estou enganado. E aí, try again. Ok. Então baixou todo. Aqui, esse plugin é desse aqui, ó. Tá? E essa dependência aqui é o plugin que a gente estava utilizando na outra estrutura anterior, certo? E agora ele vai dar outro problema que é o seguinte. Como o Build Source ele é incluso automático na estrutura do projeto, há algumas dependências de plugins que são adicionadas aqui, ela também já entra no class path, ou seja, você não pode declarar duas vezes a mesma dependência no class path. Então, o que é que ele disse aqui, ó? Ele está dizendo que, cara, não deu para resolver o plugin 3.0. Porque o plugin não deu para buscar o plugin 3.0 porque ele já está no class path, certo? Então o que a gente precisa fazer é remover esses caras daqui. Eu vou comentar logo tudo, porque esse são daqui e esse de baixo é esse daqui, né? Então tem que comentar todos eles para não redeclarar eles no class path de plugins, tá? Então só mostrar aí.
Pronto, sincronizou. Ok. E aí, ó, a gente já tem aquelas configurações que estavam lá, né? Que estão lá ainda, na verdade. No Build Gradle do app aqui, ó, a gente moveu todas elas para cá. Bacana? Deixa ele indexar aqui, porque quando ele baixa coisa nova, aí tem indexação só pega. Tá? E aí vamos aproveitar, vamos voltar aqui. Ainda tá baixando dependências, fazendo a validação e tudo mais. Tá? Ok. Pronto. Essa parte de pré-compile de plugin ela é legal porque você consegue reaproveitar as estruturas só copiando e colando. Mas na maioria dos casos ela não funciona muito bem, porque tipo fica assim, ó, você não tá quebrado, né? O autocomplete e o highlight que a gente tinha, ele meio que se perdeu. Mas dá pra utilizar, tá? Vocês quando já pegarem a manha do Gradle, vocês já vão entender. Então agora, essa estrutura de pré-compile de plugin, como o nome aqui, ó, vou dar um F, renomear para ficar mais fácil. Aqui .gradle.kts ainda é um script groove, certo? Qualquer coisa que esteja antes da extensão, ele é usado como ID automaticamente. Então, por isso que eu botei esse nome aqui de propósito. O meu namespace mais um identificador chamado application. E aí agora eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo pegar esse nome antes do build Gradle, vir aqui no app e fazer isso aqui. Aí eu vou remover esse que já está aplicado lá naquele plugin e vou remover as configurações. Vou deixar algumas aqui e explico já já porque elas ficaram. E esses outros aqui eu já posso remover, tá? E agora eu dou um sync. E é isso aí. Agora com o build source, tá? Com o build source e minha lógica básica implementada nessa estrutura aqui, eu consigo reaproveitar através de um novo plugin, que é o plugin com o nome do arquivo, que já aplica tanto o plugin do Android, aqui no início, aplica o plugin do Android quanto o plugin do Kotlin, e também já configura toda a estrutura base de Android, ou seja, agora eu posso criar inúmeros módulos Android só aplicando esse plugin aqui e aplicando essa configuração. Explicando rapidinho aqui porque eu deixei essa estrutura. Veja, o namespace ele é único por módulo do Android. Então, tipo, eu não posso aplicar o namespace. Eu posso aplicar o namespace aqui e sobrescrever aqui, como eu estou fazendo. Poderia, mas não adianta eu colocar um namespace lá se eu sempre vou ter que sobrescrever que o namespace é único. É igual o package lá, é a antiga estrutura onde que você definiu o package do manifest aqui, ó. Você vem aqui no manifest, aqui em cima sempre tem um package, certo? Que a gente definia. A minha ideia travou. Cara, voltou. Então aqui a gente sempre definiu um package, que é esse cara aqui, ó. Tá? Se vocês são das antigas, vocês vão lembrar desse cenário. Mas aí o que aconteceu? O Google removeu essa definição de package aqui do XML e agora você define através de namespace no próprio script do Gradle. Logo, cada namespace ele vai ser único por módulo. Então, se for uma biblioteca Android, você vai ter um namespace para a biblioteca. Se for o app, você vai ter o namespace do app e por aí vai, tá? O outro que eu deixei aqui também que você vai sobrescrever em qualquer application que você crie é o Application ID. Ele vai ser único por aplicação. Então, por isso que eu não deixei ele aqui nas configurações base. Eu deixei ele aqui para ser aplicado, para ser configurado onde ele for utilizado, tá? Então, mas se você for no Android Library, você vai ter apenas essa seção para configurar. E se você criar por exemplo, um módulo de sample, outro módulo de sample e esse módulo de app. Então, cada um vai ter seu default config com Application ID. Bacana? Então, essa é a estrutura do pré-compile de plugin. Esse é o primeiro,
uma das formas de criar plugins reaproveitáveis, né? E aí você já tem a configuração aqui e só precisa fazer o override. Explicando aqui a questão do override. Quando eu aplico o plugin aqui, o meu customizado, ele aplica o plugin do Android. E ele já faz uma configuração base, tá? Quando eu faço isso aqui, Android de novo, eu estou sobrescrevendo aquela configuração base. Então, eu vou reaproveitar o que está aqui, configurado. Mas quando eu uso a extension novamente aqui, eu estou dizendo que eu quero sobrescrever esses valores. Se você quiser sobrescrever por exemplo, o compile SDK específico para esse módulo, é só você vir aqui, compile SDK, e sei lá, 33, 34, 35, vai de você, tá? Mas a ideia é que, tipo, uma das abordagens que o pessoal faz muito é isso, é pegar uma estrutura, colocar dentro do build source e deixar ela pronta, tá? Tá, e vocês veem aí que, tipo, perdeu um pouco do highlight aqui, que a gente tinha. Deixa eu dar um sync novamente. Mexeu no buildGradle, ele pede sync. Então, perdeu um pouco do highlight que a gente tinha, sem problema. Mas vocês já entenderam como é que funciona essa estrutura de pré-compile de plugin. Onde você não precisa criar toda uma estrutura diferente. Basta ter um script aqui dentro do build source, né? O nome do script antes da extensão vai ser já o ID direto. Então, você vem aqui, ó. Ele vira o ID. Se eu quisesse que fosse só application, então eu tirava o meu package name daqui, boto application. Eu venho aqui e trocaria só por application, tá? Mas, já botando vocês para entrarem no padrão, sempre que um ID de plugin, ele precisa ser identificável. E uma forma de você criar um identificador que não evite dar conflito com outros plugins, sempre usa um namespace próprio, ou o namespace da sua companhia, por exemplo. Então, com um exemplo, com a sua empresa, br.com. Então, sempre faça nessa estrutura e dê um nome utilizando o package, né? Qualifier. Bacana? Bom, por hoje é só. Por esse vídeo é só, para não ficar muito longo. Então, essa é a estrutura do pré-compile de plugin. Essa é a ideia base do build SRC. Veja que eu não precisei vir no sets e dar um include no módulo. O Gradle reconhece ele automático. A partir do momento que eu digo que eu estou utilizando uma estrutura Kotlin DSL, ele vai pegar todos esses arquivos que sejam .kts e automaticamente já vai transformar em plugin, dando um ID sendo o nome do arquivo, tá? E aqui, como vocês veem, é a mesma estrutura. Se vocês tivessem lá uma extensão, né? Naquele esquema, configure, aí você dá o tipo da extensão e faz a configuração e tudo mais. Certo? E aí ele pega o nome do arquivo, transforma em ID automático para você. E aí nos módulos seguintes, né? Por exemplo, o app, você pode aplicar o ID diretamente, porque o Gradle já vai ler o build source, já vai fazer o build, já vai gerar o plugin com o ID e já vai deixar disponível no class path. E quando você aplica, ele automaticamente já sabe onde está esse plugin e como utilizar, tá? Então, só rapidinho outro módulo aqui, ó. Vamos, sei lá, criar um módulo chamado de library, autossugestivo aqui. Deixa eu Android aqui, Android library. Deixa eu deixar de my library. Dev.handle my library, ok. Linguagem Kotlin, deixar 23 aqui, só criando para usar Kotlin DSL, tá? Deixa ele sincronizar aí rapidinho. E aí nos próximos vídeos também eu explico os problemas com o próprio coisa, né? O próprio build source, tá? Será que ele alterou o principal? Alterou o principal, adicionou coisa aqui que não deveria. Isso é da IDE. Então dá um try again aqui. Vou fechar todo mundo. Vai baixar as dependências que foram aplicadas automáticas ao módulo, mas eu não queria que ele baixasse. E aí, só para vocês entenderem, enquanto ele está atualizando ali, eu vou já fazer as configurações para adiantar. Então,
aqui é um library, né? Então eu preciso fazer uma configuração diferente. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ó, aqui eu tô aplicando o application, certo? Se eu preciso de um library, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que criar uma versão diferente. Ou seja, library. Só copiar, colar. Não vai mudar muita coisa não. Library. Bacana. E aqui vai ser Android Library. Não vai ser mais Application. O Android fica. Compile fica. O min, o target, version não tem para library mais. Test instrumentation fica. Release fica. Compile, Kotlin fica, né? Ou se você tiver dúvida, basta vir copiar todas as configurações que já está aqui. Entrou um consume agora, ProGuard. Depois eu explico para vocês como esse cara funciona. Talvez a gente entrar na aula de ProGuard, pode ser, a gente fale sobre isso, tá? Então, vou dar um sync aqui. Definir agora um novo pré-compile de plugin chamado devprogramador.library. Certo? Vou até já... Não vou fechar ele agora não. Deixa ele aqui. E aqui já vou fazer a configuração enquanto ele está sincronizando. Ok. Aí eu não preciso mais desse cara, que ele se repete. Não preciso mais de você. Aqui também. Default some. Build, compile options e Kotlin some. Fica só o namespace, né? As configurações básicas já tá lá no plugin que a gente acabou de criar. Bacana? Então dá um sync aqui, ó. E aí vocês vão ver. Pronto, que ele funcionou. Então agora eu já tenho dois pré-compile de plugin. Ou seja, peguei as configurações que são base para os meus projetos. Defini no próprio BuildSys. BuildSys vai compilar isso aqui, já vai deixar tudo pronto para mim. E vai gerar um plugin com o nome do arquivo, nesse caso pré-compiled, tá? Standalone a gente vê no próximo vídeo. E aí, ó, eu não preciso mais daquela monte de configurações. Só preciso definir agora coisas que são específicas para esse módulo. As configurações são base para todos os outros módulos. Beleza? Então, esse é um dos cenários aí legais do BuildSys, tá? Você consegue ter essa abordagem aqui e reaproveitar todas as suas configurações para outros projetos, né, que possam vir, tá? Então vocês já sabem qual é uma das principais ideias desses caras existirem aí, caso você trabalhe em um projeto que tenha BuildSys, certo? Se você nunca viu um BuildSys, agora entende, ou agora já viu a oportunidade de poder utilizar esse cara nos seus projetos, tá? Que a ideia é pegar as suas configurações de script do Gradle, claro, deixar já pré-configurados aqui, e aí é só sair agora criando módulos que reaproveitam essas configurações. Não precisa sair redefinindo toda hora e configurando cada projeto com a mesma estrutura, tá? Sem esse BuildSys aqui, né? Se você tiver um app, um My-Library e mais 10, 20, 30 módulos que configura o compile SDK, se amanhã o target, na verdade, target ou compile, você utiliza na versão 32, o Google lança o Android 33, aí você vai ter que fazer find and replace, né? Com o BuildSys você só terá um local essas versões, e aí os projetos já vão estar atualizados com a última versão do Android. Bacana? Então é isso aí por enquanto. Nos próximos vídeos a gente vai ver o standalone utilizando o próprio BuildSys.